Aqui quem dá o comando é você. Você mandou, a gente só obedece. Porque o nosso podcast, ele vive exatamente para fazer você entender e poder aproveitar o sentido da vida. Porque o quero ser rico é uma forma de dizer que você pode ser uma pessoa rica, de fato e de verdade. E não falamos apenas em riqueza financeira, porque a riqueza financeira é o que se aproveita no mínimo da vida. No máximo, nós aproveitamos a riqueza de pessoas, amizades, família, de crescimento espiritual. E o crescimento material, ele segue junto para fazer com que você tenha uma vida amena. Porque o que queremos, na verdade, é viver. Porque o tempo não volta. Por isso que eu sempre trago convidados que podem somar e ajudar você a viver uma vida melhor e diferente. Podcast Rosmael Lozazzi no ar a partir de agora. Com meus amigos, sejam bem-vindos. Obrigado. Eu vou começar apresentando um por um. Primeiro, Thales. Thales é conhecido como Thales Gordinho. Seja bem-vindo, Thales. É um prazer ter você aqui. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. E vamos tentar, né, ajudar aí as pessoas a realmente terem prosperidade, né? É verdade. Thales é empresário no ramo de restaurantes, alimentos. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Ele também trabalha muito e de forma incansável. Ele disse que isso aí até cerceia um pouco do tempo dele, porque ele trabalha com TI. E TI toma o tempo dele. E também é escritor. A gente vai falar do livro lançado pelo Thales. A gente também toca nesse assunto e vamos falar sobre como ganhar dinheiro. E de vez em quando nessa história a gente perde dinheiro também. Sim. Felipe. Felipe é aquela de sempre, né? Eu sempre trago uma pessoa que é meu colaborador, que é amigo também pessoal e que vive o meu dia a dia. Então seja bem-vindo. Obrigado, Sr. Rosimael. Tira o seu. Aqui, o seu não existe aqui. Nem aqui, nem lá. Lá você não me chama de Sr. Rosimael. Por que você está chamando aqui? É aí que a gente vê. Olha que safado! Mas, na verdade, Felipe sabe disso. A gente tem um bom relacionamento, a gente tem um bom trânsito. E eu sempre procuro me apresentar com uma pessoa que esteja do meu lado, porque a gente costuma dizer que quando você diz alguma coisa errada, ele está lá para corrigir, para dizer, você está dizendo isso, mas na verdade você não faz isso lá no dia a dia na empresa, você está falando isso, mas não é verdade. Então, inclusive já me ajudou muito, né? Com palavras e apoio mental. E eu agradeço por saber que fiz isso, porque além de ser jornalista por profissão, além de ser administrador de empresa, eu também sou psicanalista e hipnoterapeuta. Então eu costumo fazer com os meus funcionários, com os meus colaboradores e com os meus amigos, algo que eu não faço no dia a dia, que é essas consultas. Esses meus clientes, quando vêm se consultar, não são clientes, são amigos. A gente sempre conversa e procura fazer o melhor possível. E o nosso terceiro convidado é mineirinho. Marlon Rossi chegou para mim e disse: Osmael, eu vou trazer um mineirinho para falar com você e você vai dizer a ele que ele não pode faltar. E foi assim que eu disse, não foi? Então, Marlon Rossi fala e eu obedeço. Marlon Rossi é um irmão, é um dos meus maiores empurradores, porque a gente não tem patrocinador, a gente tem empurrador. Pessoas que acreditam em você, mesmo sem que você mesmo tenha noção do quanto que você é capaz. E o Marlon Rossi sempre foi essa pessoa na minha vida. São um cara que sempre acreditou muito em mim e me deu muita força. E eu vou começar logo dizendo uma coisa aqui que eu achei incrível. O mineirinho é dançarino, empresário, ou um empresário dançarino, ou um dançarino empresário. Mas ele disse, eu me intitulo como mineirinho de Maceió. Eu disse, mineirinho de Maceió, e você é de onde? Ele falou, eu sou de Minas. Mas lá em Minas ninguém me chamava de mineirinho. Exatamente. O mineirinho, o apelido mineirinho nasceu em Maceió. Porque quando eu vim para cá, eu vim como executivo, eu vim para trabalhar aqui no setor de transportes e logísticas. Então, até então, todo mundo me chamava de Sander, Luiz Sander. Era um nome até bem bonito, né? Bonito, Luiz Sander, nome de artista. Um nome de galã. Luiz Sander. Aí, quando eu resolvi virar a chave, mudar minha vida, naturalmente as pessoas começaram a me chamar de mineirinho. Então, o mineirinho, artista, nasceu em Maceió.
E quando você foi, você disse que teve uma época que foi para o Rio. Sim, no ano de 2000 eu fui para o Rio de Janeiro, porque eu fui chamado para trabalhar lá, porque aqui estava dando muito certo. Então eu queria ver se o que eu fazia aqui daria certo num lugar maior. Então eu procurei o Rio de Janeiro, que tinha as mesmas características, cidade de praia, calor, pessoal legal, pessoal alegre. Então eu levei o meu produto para lá. Então quando eu cheguei no Rio, para ninguém pensar que esse mineirinho tinha nascido em Minas Gerais, eu falei, não, tem sobrenome, é o Mineirinho de Maceió. E a partir daí ficou o Mineirinho de Maceió há 33 anos. E que era isso que eu queria ouvir. Tá vendo agora o complemento da história como é interessante? O Mineirinho de Maceió surgiu exatamente no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Isso. O sobrenome. O sobrenome. Agora tem nome, é um Mineirinho com nome e sobrenome. Inclusive até esse negócio aí da carteira de identidade, a nova e tudo, eu vou colocar lá como nome social, Mineirinho de Maceió. Perfeito. Muito bem. E então vamos. Que é de Maceió. Eu antes de falar de livro, antes de falar de área de vendas, o que é que a gente tem feito dia a dia, eu queria levantar um tema aqui para a gente conversar. Esse primeiro tema era aposentadoria. Né? Nós nos preocupamos, às vezes, muito com a aposentadoria. Você que está em casa aí se preocupa constantemente com a aposentadoria. Mas, na verdade, você sabe o que acontece quando você recolhe aquele valor todo mês. O governo vai lá, o INSS tira aquele valor. Você recolhe isso para quê? Você saberia dizer, Felipe, para que você recolhe esse dinheiro? Para quê? Quando o governo tira o INSS, desconta lá. Ah, sei, ali é para pagar outra aposentadoria de outra pessoa. Perfeito. Porque junta tudo ali e paga para outra pessoa. Para pagar os de hoje. É para pagar o de hoje. E futuramente, os mais novos vão pagar a minha aposentadoria. Se eu for CLT, né? Uhum. Mas aí é outra história. Ele disse tudo. Todo mundo acha, às vezes, que está pagando o futuro. A verdade é que o futuro ele não existe. A gente hoje paga quem se aposenta hoje. A gente está pagando quem está na ativa como aposentado hoje. Mas a gente não sabe o que vai ser do futuro da gente. A aposentadoria, a tendência é que entre no colapso total no mundo. Até porque essa balança de vida e morte não está equilibrada, né? Porque hoje em dia a expectativa de vida está passando dos 80. Então, ou seja, mais tempo. Tem gente aí que é o terror do INSS, né? Que vive 100 anos. Então, a tendência que tem é sempre aumentar esses custos com esse pessoal da aposentadoria, né? Meu pai, Gordinho, morreu aos 54 anos. Foi um idoso de 54 anos. Hoje, a gente chega nos 80, parecendo um menino. Eu tenho quase 60 e jogo tênis, corro pra lá e pra cá, coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Então, cada dia a gente tá morrendo mais tarde e isso é um terror, realmente. Quer dizer, o terror para eles, para a gente é bom. Não, terror. Mas quando eu falo um terror, é que os governos eles ainda não descobriram a fórmula de como resolver essa equação. Você tem alguma ideia na cabeça do que você poderia fazer? Você faria alguma coisa diferente do que tem aí hoje? Na verdade, a longevidade, ela sempre se expande, né, durante a história, né? Há 2, 3 mil anos atrás, as pessoas morriam com 30, né? Hoje morrem com... Era um velhinho de 30, né? Velhinho de 30, né? Há 500 anos atrás, o normal era chegar nos 50, né? Então, hoje, já é normal chegar aos 80. Então, isso vai cada vez mais. Rapaz, então... eu já tenho minha carteira, meu cartão de idoso faz tempo. Moleque! E não parece, né? Não parece. A gente estudou. Eu acabei de dizer aqui agora que eu estou prestes. Daqui a pouco eu vou pegar o meu também. E assim, eu gosto muito de falar sobre esse tema, porque... E eu até brinco com isso, né? Que hoje eu tenho 42 anos. E eu brinco, né? Eu já cheguei na primeira metade. No mínimo, né? Então... trabalhando para viver bem a segunda metade, né? E justamente, né? Voltando a fazer exercício, dieta, correr, malhar, comer melhor, beber menos. Dançar. Dançar, né? Já falei aqui com um amigo mineirinho.
pegar o contato dele aqui para começar a dançar. Então, as pessoas estão se cuidando mais. Então, quando isso está acontecendo, junto com a alimentação melhor, junto com remédios, soluções, a longevidade vai aumentar e não vai ter jeito para isso, não. Na verdade, a gente vai ter que ter uma reeducação financeira para isso. A palavra tá aí, reeducação financeira. Eu vou falar o que eu penso daqui a pouco. Você acha que tem alguma solução para isso no futuro? Eu, particularmente, quero que quanto mais tempo viver, melhor, né? Mas como o governo vai pagar no futuro essa conta? Tirando das outras pessoas. Mas não, hoje eu considero uma pirâmide. Uma pirâmide que... Uma pirâmide financeira. O governo federal faz uma pirâmide financeira. E não estou falando aqui do governo atual, não. Eu queria deixar uma coisa bem clara aqui a vocês, pessoal. Eu não estou nem aí para quem governa esse país, se é de direita, de esquerda, de centro. Eu quero pessoas dignas governando esse país. Eu não tenho político de estimação, nem de um lado, nem do outro. Aliás, eu costumo dizer sempre, o voto é obrigatório. Não é. Não é. Você não vota, vai lá, justifica e dá tudo certo. Na hora de votar, se você não quiser, tem lá uma tecla chamada branco. Aperta branco que tá valendo, tá lá, tá na urna. Vota branco, cara, se tu não quer nenhum daqueles. Ou se você acha que é tudo um banana, anula teu voto, bota o número que não vale, que também tem essa tecla lá e vai dar o voto nulo. E para com essa conversa de dizer, quem vota nulo, quem vota em branco, não ajuda ninguém. Não ajuda ninguém. Quem dá um voto branco ou nulo fez o seu protesto. Eu vou rir muito no dia que a gente disser 80% dos votos foram branco e nulo, só 20% para eleger alguém. Aí todo mundo vai começar a temer. Correto. E já está bem. O branco e o nulo já estão bombando aí em toda a eleição. Vamos começar uma campanha então, né? Branco e nulo, ou então não vá. Porque a justificativa é tão baratinho, né? R$3. R$3. É mais caro é a passagem de ônibus que você vai gastar para ir lá na sessão eleitoral. Não paga. No dia de eleição o ônibus é de graça. Ah, é? É por isso que o povo vai para passear. Mas vai passear no outro canto e aí justifica diz teu que voto. vai votar. E não... Paga com o tempo, né? Paga com o tempo. Mas olha qual seria a minha ideia. O que você faria, Osmar, para resolver esse problema? Porque eu acho que falta muito políticos sérios. Desconfie de tudo que envolva política. O Brasil é o único país que a urna é 100% confiável. Mas nenhum político aqui é confiável. Interessante, não. Adianta de quê? Não, a urna diz que é confiável. Mas nenhum político, nem quem cuida dessa urna do Poder Judiciário é confiável. Pelo menos eu não confio em nenhum deles. De nenhum dos lados. Mas o que eu faria para tentar mudar essa realidade era, primeiro, não existiria mais aposentadoria por cabide. Ou seja, eu me aposentei porque eu fiquei velho. Cheguei num... Não, tem... Se não contribuiu, cara, não aposenta. Acabou. Eu pegaria os que já estão aqui agora e pegava a máquina do governo e dizia, esses que estão, a máquina do governo vai bancar. E a partir de agora, todo novo funcionário que for assinar a carteira, ele vai ser criado para ele um plano de previdência. Ele vai pagar o plano dele para o resto da vida. Ele vai botar lá e ele vai ganhar de acordo com o que ele contribuir. Se o pai dele não trabalha, a mãe dele não trabalha, ele quer, ele faz um plano de previdência para ele, para a mãe, para o pai, para o avô, para o primo. Quem ganha, contribui com o que não ganha. O que não pode é quem não trabalha receber uma aposentadoria sem nunca ter feito nada nas costas dos outros. Já diminuiu o imposto, né? Que é cobrado acima das nossas costas. Exatamente. Com isso aí, a carga tributária já poderia baixar e muito, na minha visão. Eu não sei se vocês pensam assim ou discordam disso. Eu concordo, né? Mas infelizmente na realidade não é bem assim. Não, eu não concordo e nem discordo. Eu acho que ninguém consegue viver com dinheiro de aposentadoria, meu amigo. Sim. Cá para nós, né? Então, por exemplo, meu pai pagava sobre 10 salários, minha mãe recebe 1,5. Então, assim, é uma coisa que deveria ser revista. Agora, a pessoa achar que aposentar vai viver, não vai. Uma compra de supermercado hoje básica, é R$700, que é 2/3 de um salário mínimo. Sim. Então, assim, não dá para viver. Então, assim,
é até difícil a gente pensar assim, falar sobre aposentadoria. Porque a questão é, o governo gasta muito, não é com salário, ele gasta muito com o SUS, com o hospital, com essas coisas todas, tudo bem. Agora, a aposentadoria em si, a pessoa que aposenta, ela está fadada se ela não tiver se não for empreendedora, se não acordar antes e tudo, está fadada a ficar no limbo. É o que acontece com muita gente. E a gente que vive em cidade grande, vive numa cidade que é uma capital, quem vive na capital ainda tem uma mentalidade diferente, porque as cidades menores do interior, elas vivem, 50% dela funciona às custas dos aposentados e mais 40% funciona às custas de funcionário público, empregado em prefeitura. E 10% talvez seja funcionários da iniciativa privada. Não, e tem o Bolsa Família também. Bolsa Família. Eita, que não é, também, eu acho que até mais são do nossos que impostos. acho que não é nem, acho que mais do que o aposentado. Eu esqueci dessa praga, que daqui a pouco eu vou até ler um poema aqui de Zé Dantas, que Luiz Gonzaga cantou durante muito tempo. Tá aqui, prontinho para daqui a pouco eu falar dele, que é exatamente isso aí. E eu esqueci exatamente desse maldito. Bendito para alguns, que vivem e precisam de verdade e tal, mas maldito a forma como ele é feita. Sim. Não é? Porque também, se eu tivesse que fazer alguma coisa, a primeira lei que eu criaria era: vai existir ajuda para o povo, a população carente? Claro. Mas nenhum eleitor que receber ajuda do governo estará apto para votar. Recabaria esse problema na hora. Eu duvido, Deodó, que o governo fosse querer fazer essa manipulação com o povo. O cara que recebeu... Você recebeu alguma ajuda do governo? Recebeu. Não pode votar durante esse ano. Se você recebeu ajuda do governo, você não vai para a urna. E nessa hora, todo mundo ia pensar se ele ia querer a ajuda para escolher ou se ele ia ser aquele cara subserviente. Coisas simples, né, que a gente vê aí no nosso dia a dia, que poderiam ser sanadas se, por exemplo, o próprio político usasse a máquina pública. Né? Se o filho do deputado estivesse na escola municipal ou estadual. Perfeito. Se o deputado ou o presidente, quando ficasse doente, fosse para o SUS. Né? Só que não. Né? Eles mostram o quanto eles são incompetentes, porque eles não usam o que eles administram. Né? Então, um país que eu olho, que vejo isso, né, é como, enfim, é um desperdício total de tudo, porque imagina como eu tenho o restaurante e agora outras coisas, imagina eu não poder levar o meu filho para comer no meu restaurante porque não é bom. Né? Então eu não levo meu filho para estudar na escola do município ou estadual porque ele não é boa, porque ele não presta. Eu já tive escola e meu filho estudava na minha escola, porque eu garantia que o meu ensino era tão bom que eu queria meu filho lá. Eu disse a mesma coisa com relação a Felipe, né? Eu sempre trago alguém que trabalha comigo porque eu acho que o trabalho que a gente desenvolve ele é tão correto que nada melhor para atestar isso do que alguém que está lá dentro. E conscientemente, eu dizia isso sempre. Oxe, pode comer dessa comida que o meu filho come. Eu dizia isso de uma forma tão inconsciente, tão sem pensar, mas é a realidade. Meu filho come essa comida que eu faço para você, que é lá no meu restaurante. Oh, comida boa, hein? Oh, comida boa, rapaz. Era bom. Aí a gente vê um monte de político, um monte de funcionário público, altos executivos, com salários gigantes, que eles nem gastam o dinheiro que eles ganham, porque eles recebem ajuda de um monte de coisa. É um dinheiro que entra limpo, né, praticamente, do salário. E eles não usam a máquina pública que eles administram. Que absurdo isso. É uma matemática, Gordinho, muito simples. Ninguém investe a longo prazo. O cara só investe a curto prazo. Então, se eu sou um gestor de uma empresa, de uma cidade, aonde eu tenho que melhorar minha população daqui a 20 anos, eu não tenho essa disponibilidade, essa disposição. Porque daqui a 20 anos, eu já perdi meu mandato e eu já não estou na política. Só que o Japão acabou com o Japão na Segunda Guerra,
com a bomba de Hiroshima, e o Japão é uma potência hoje, porque investiram na educação. Quer acabar com a pobreza? Investe na educação. Que é a longo prazo. Que é a longo prazo, só que ninguém quer investir a longo prazo. Matou a charada. Entendeu? A Coreia do Norte e a Coreia do Sul, há 50 anos atrás, era terrível. Era um lixo. A palavra seria essa. Hoje é uma referência. Por quê? Investir na educação. Entendeu? Então, com a cultura, que eu trabalho muito, é a mesma coisa. É mais rápido eu trazer o Wesley Safadão para cá, porque vai encher de gente, do que eu pegar um coco de roda e investir nele, para daqui a 7, 10 anos ele estar sendo referência cultural a nível de Brasil. Para quê? Vou esperar 10 anos para isso? Mas você falou isso aí culturalmente, olha uma vergonha, Caruaru, Campina Grande, conhecido como os maiores São João do mundo, o outro maior São João do Brasil, aí traz música sertaneja, acaba com a cultura, traz funk, traz... E aí eu digo, e os artistas locais que mantêm a tradição viva? Daqui a pouco o forró morreu, porque o pessoal vai pra lá só por causa do show. E não é mais o maior São João do Brasil, nem o maior São João do mundo. A capital mundial do forró hoje fica no Espírito Santo. Chama Dunas do Itaúnas. Capital mundial do forró. Teve um documentário da BBC de Londres com 3 horas de duração só sobre essa cidade. É uma cidade onde 10 mil a 20 mil forrozeiros se reúnem todos os anos, onde se toca trio de forró, sanfona, zabumba e triângulo. Só esses 3. E 10 mil pessoas dançam 24 horas por dia nessa cidade. É a capital mundial do forró. Hoje mesmo, os polos de Caruaru, onde tem maior concentração de pessoas, são nos polos de animação, onde são um trio chamado Pé de Serra. Forró Pé de Serra. Onde tem os grandes shows, hoje estão se esvaziando. Na verdade, os políticos fazem esses grandes shows porque são cachês caríssimos dos artistas. E os cachês sendo caríssimos dos artistas, aí o artista ganha muito. Por isso que eles fazem esses grandes shows. É o que eu estou falando, é a curto prazo. A curto prazo e prazo imediato. Você vê que é um exemplo, quem investiu a longo prazo e deu muito certo, Parintins. Parintins movimenta a economia de uma cidade inteira. Para você chegar lá, você tem que pegar 12 horas de barco. Não tem vaga, não tem hotel suficiente, é uma ilha. E eles exportam mão de obra para o mundo inteiro. Aqueles carros alegóricos das escolas de samba, é tudo o pessoal de Parintins que vai fazer. Então, investiram tempo e conseguiram ser uma referência. E não tem nenhum famoso. E eu não sabia desse detalhe. Parintins, que esses carros alegóricos do Rio de Janeiro... Todos são aqueles a base vem de lá. Todos são os caras de Parintins que criam aquilo. E se você quiser ir para Parintins, só ano que vem. Porque não tem vaga. A cidade é pequena, não tem setor hoteleiro. E me diga se eles querem mudar para Manaus. Não. É Parintins. Se quiser ir, tem que ir para Parintins. Porque lá... A cultura local valorizada. É isso que a gente não faz. Ô, Gordinho, você lançou um livro chamado Quebrando Correntes, a história que ninguém quer contar. E ninguém quer contar mesmo. Tô curioso. Tô curioso agora. Então, é um e-book, né? Já está disponível no site comovaiser.com.br. E ele fala sobre abuso, né, sofrido por homens nos seus relacionamentos. Uai! Uau! Opa, Uai, então seria a lei Maria da Penha ao contrário? É o João da Penha. É o João, É da, o João Penha. da Penha. Né? Mas é um abuso psicológico, um abuso físico? Como é que é essa parada? Então, de todos os níveis, né? É? Só que o abuso sofrido pela mulher, ele é mais explícito, né? E ele é mais falado agora, é comum, né? Não, hoje em dia existe abuso sofrido pela mulher e não abuso, porque muita mulher denuncia qualquer coisa. Mesmo se você for denunciado, você vai preso, mesmo que você não tenha feito nada. Exatamente. Até que você prove que... E aí é o seguinte, o que é que está acontecendo hoje? O abuso que a mulher faz no homem é muito silencioso e é até mesmo aceito pela sociedade, né? O isolamento social é o primeiro passo para isso, né? O cara já tá namorando, já deixa os amigos, já deixa de fazer alguma coisa, já deixa de
jogar aquele futebol e malhar, fazer aquela corrida. Felipe, ele tá falando contigo aí. Não, você... Tá não. Mas ele deixou, não foi porque ele optou, né? Foi porque ele ouvia muita reclamação. E o que é que o homem quer? Paz. Com certeza. Não, mas eu falei Né? isso aí do Felipe porque a gente teve a oportunidade, não sei se ele permite que fale rapidamente sobre esse assunto, mas Pode falar. pode falar, eu fiquei na dúvida. Porque a gente teve a oportunidade, como eu falei, que eu faço consultas como psicanalista, e a gente chegou a conversar, e ele veio falar aqui no início, né, que eu ajudei ele algumas vezes. Na verdade, ele mesmo se ajudou, essa é a verdade, né? A psicanálise, ela só orienta. Mas uma das coisas que aconteceu na vida dele foi essa. E ele teve a oportunidade essa semana de chegar pra mim e dizer: rapaz, eu tô vendo uma vida tão tranquila, eu tô no melhor ano da minha vida. Com certeza. Pô, parabéns, cara. Realizando sonhos, batendo meta. Tá tudo Feliz. inclinando pra dar tudo certo. Então você fugiu daquele problema. Fugir do problema. Quem é doido de ficar? Né? E é exatamente esse problema aí. E Então. isso eu acho que todo homem, se ele parar pra pensar, ele passa por isso e ele não tem a quem Recorrer. recorrer. Né? Às vezes por vergonha, né? Você não vou nada falar aquilo ali pra tal pessoa. É a história que ninguém quer contar. É, ninguém quer contar, não. Não tem aquela. Aqui teve uma primeira dama que batia no. Eita, sim. Eita, eu conheço essa história. Né, de toalha, né? Eita, eu não eita, lembro. toalha quem molhada, é, mas- seu até no jornal. Eu na conheço, não vou época falar e o tal. nome não, mas É. foi muito famoso. Então, assim, muitos homens, viu, sofrem esse tipo de abuso de uma forma silenciosa, uma forma mais sucinta, né, mais discreta. A mulher botou o cara pra dormir no sofá, porque ela tá com raiva. O cara Né? tem que aceitar aquilo porque Tem que é homem. aceitar, né? Ah, o homem não sofre abuso porque ele é mais forte, o homem não apanha da mulher porque ele é mais forte que ela. Não, ele não é covarde, Com certeza. né? A ponto de revidar, não é porque... Então, muitas coisas acontecem dentro da casa que as pessoas não falam e nem têm ajuda para entender o que está acontecendo e poder sair, né? Porque todo homem quer respeito. Um homem precisa de respeito para ele ficar bem, para ele ficar com a autoestima dele boa. E aí é tudo que ele não tem dentro da casa dele. É desrespeitado em casa, com a esposa, com os filhos. Às vezes é pior o abuso físico, é pior o abuso mental do que físico, né? Isso. E uma coisa que está acontecendo muito, os homens estão aceitando isso, né? E não existem mecanismos para proteger esses homens. As leis estão feitas para a mulher. Como, por exemplo, uma lei que foi aprovada há pouco tempo, que fala sobre o abuso psicológico. E nessa lei, que é a Maria da Penha, é feita para o casal, é feita para a pessoa que recebe o abuso, não é para a mulher. Né? Mas agora a lei Maria da Penha está ganhando upgrades, onde a lei fala: se a mulher, né, denunciar que recebeu um abuso psicológico, o homem vai sofrer as sanções da lei. Ou seja, a mulher hoje basta dizer: ele me chamou de feia. Acabou, meu amigo, sua vida. Você vai ter um processo nas costas. Vale a pena ser homem hoje, e quando eu falo homem hoje, é assumir responsabilidades de homem dentro dessa sociedade? Sim. Não só vale como devemos, né? Porque hoje os homens, eles estão sendo criados para serem domesticados. Sim, por isso que eu perguntei se vale a pena ser homem. E no Porque e-book- quem quer ser homem hoje, ele tá fadado a ter pelo menos 2, 3 cadeias ao longo da vida. Então, como ser homem, exercer sua masculinidade, né? Ser o homem da casa, o provedor, mas de uma forma parceira, porque hoje você tem uma grande mulher do seu lado. Você tem uma mulher que trabalha, que estuda, que cria os filhos. Enfim, você tem praticamente uma mulher maravilha, que essas mulheres hoje em dia estão de uma forma fantástica, cresceram muito. Mas tudo que elas cresceram, a gente diminuiu. A gente não está acompanhando. Então a gente tem que chegar, por exemplo, como eu estava falando com uma mulher há um tempo atrás, uma menina, uma jovem mulher, muito bonita, casada. Ela disse: não vou arrumar a casa não, porque também não arruma. E como é que está essa casa? Sim. Linda e cheirosa. Né? Qual dela? Uma mulher sábia. O que é que a Bíblia ensina? A mulher tem que ser sábia. O homem, ele é a liderança, e a mulher guia. Então, o que é que ela tem que fazer? Amor, vamos pegar aqui nós dois, esse tempinho que a gente tá ali.
vamos, pega aqui na mão dele, ó. Tu limpa aqui, assim é assim, ó. E eu limpo ali, pá, e vai os dois. Assim é uma parceria Sabe? dos dois, né? Vamos, depois, enquanto isso a gente toma um vinho, a gente toma uma água, faz o que gosta, escuta música, e vai os dois ali se divertindo. Não, é só briga. Entendeu? Então, a responsabilidade disso é muito também do homem. Mas não né? seria, no caso aí, não seria, no caso, uma precipitação em assumir um relacionamento com alguém que você não conhece direito? Porque a gente vê muito hoje em dia, o cara conhece, daqui a 2 meses está morando junto. Pergunta E perfeita. agora existe contrato, para quem não sabe, existe um contrato de namoro reconhecido pela justiça. Você pode Sim. fazer um contrato dizendo que está vivendo com aquela pessoa apenas para economizar, os dois vão morar juntos, não porque quer constituir uma família, mas são apenas namorados e que estão ali vivenciando um momento. E nesse momento eles têm direito a um relacionamento sexual, a uma vida íntima, sem, no entanto, pensarem em constituir família, para não dar união estável Isso. e depois o cara não está encrencado. Exatamente. Essa questão que o Mineirinho levantou é muito interessante. Muitas pessoas hoje se relacionam e se casam por uma dependência emocional que é criada, né? Tanto o homem quanto a mulher. E aí é a hora que o cara acaba, porque isso é normal, pô. Eu chamo a mulher reclamar porque eu vou sair, a mulher reclamar porque eu vou jogar bola, a mulher reclamar porque eu vou malhar, a mulher brigar comigo, isso é normal. Porque está impregnado na sociedade. Mas eu preciso dela, eu quero ficar com ela. E aí é quando a pessoa não se conhece tanto, não se gosta tanto, né? Não se preza tanto, que depende tanto emocionalmente de uma pessoa que ele gosta, que aceita tudo, né? Aceita tudo. Eu passei por isso. E muitos que vão assistir, muitos que eu conheço, passaram por isso. De simplesmente não enxergar as coisas que a outra pessoa faz que ele não gosta e aceitar. Submeter a tudo, Né? Então no e-book eu levanto uma questão de você se conhecer, né? Você não precisa saber o que você quer, mas pelo menos você tem que saber o que você não quer, porque quando você não sabe o que você não quer, você não aceita. A pessoa chegar com você com alguma coisa, né? Tem gente que não gosta de ser cutucado. Pronto. Ele já me dá Deus, bicho, para com isso. Tem gente que parece que tá vendendo tico-tico, né? Né? Fala com a Pronto. pessoa. E é isso. A gente costuma dizer pouco não. O brasileiro, ele tem dificuldade em dizer não. Nisso aí, Felipe me conhece de perto, para eu dar um não, é só me perguntar. Eu estou sempre pronto a dar um não. Porque o sim, eu demoro a dar. Porque depois que eu der o sim, eu acho que ele tem que ser mantido. Meu pai dizia, e esse ditado é antigo, você não é obrigado a prometer nada a ninguém. Agora, depois de prometer, cumpra. Exatamente. E essa questão do não é bem interessante. O brasileiro, ele é muito emocional. E por que o brasileiro não diz não? Por quê? Porque ele não gosta de receber não. Então ele tem pena de dizer não. Ele fica, não, pô, depois, vamos ver. Mais tarde, amanhã, tal dia. Ele não quer. Mas ele, não, depois a gente vê isso aí. Empurra, né? Fica empurrando com a barriga. E aí ele se atrapalha e atrapalha o outro. É melhor dizer, não, bicho, esse aqui eu não quero, não. Acabou. Quando eu era jovem, eu tinha um contato... Ainda hoje eu tenho com bons amigos nos Estados Unidos. Uhum. E eu cheguei para um desses amigos uma vez, na época a gente estudava. E ele disse, você vai ter uma festinha, você vai? Eu digo, eu vou ver. Eu vou ver significa o quê? Você vai ou você não vai? Eu disse, não é amanhã? Eu vou ver. Você tem compromisso amanhã? Eu disse, não tenho nada marcado ainda. Não. Eu estou lhe dando um compromisso, marque. Quer dizer, eu não tenho ainda nada marcado, eu não estou acabando. Agora, se você não quer ir, você diz para mim que não quer. E tudo bem. Eu olhei para ele e disse, você não vai ficar chateado se eu não for? Eu disse, por que eu ficaria? Você vai ou não, não tem problema. Você diz, eu não vou. Por quê? Porque eu não vou com a sua cara. Eu não vou porque eu não gosto da sua festa. Mas diga não para o outro do outro lado saber. E depois, convivendo com eles, e eles vêm sempre para minha casa, eu vou muito para a casa deles,
anualmente a gente faz esse intercâmbio de residências. Eu até digo muito, para mim é muito fácil viajar para os Estados Unidos porque eu tenho casa para ficar. E eles, quando vêm para cá, têm casa para ficar. Então a viagem torna-se só a passagem. Né? O custo é praticamente a passagem. Quando eles vêm para aqui, andam no meu carro. E quando eu vou para lá, eu ando no carro deles. Sim. Então é um custo-benefício muito bom. É um intercâmbio. É um intercâmbio fantástico. E eu vejo muito isso deles. Eles são muito diretos. Objetivos. Eles não entendem porque que no aniversário a gente diz: eu gostaria de lhe dizer que nesta data maravilhosa, quando na verdade eles dizem, sabe o quê? Happy birthday. É somente feliz aniversário. É só isso que você precisa dizer naquele dia. Aí a gente faz um jornal desse tamanho para no final dizer feliz aniversário. Mais objetivos, né? O brasileiro, ele realmente tem esse problema. Eu tô começando a estudar, né? Tem 4 anos que eu estudo já essa parte de comportamento, que eu adoro estudar isso. E tem algumas coisas bem inusitadas. E uma coisa que eu estudei foi essa questão do não. Né? Por quê? Porque eu não gosto de receber não, eu não dou não. É bem simples, o brasileiro é assim. Tem pena dizer não. Acha que vai machucar o outro. E termina mexendo. Eu vou dar uma mexida aqui no assunto agora e vou mostrar aqui uma realidade a vocês. Quanto é hoje o salário mínimo no Brasil? 1.420. 1.420. Isso é o salário que o trabalhador recebe? Não. Não. Talvez o trabalhador não saiba, eu vou levantar essa lebre aqui depois, só para ele ter aqui esses números. O salário é 1.420, o governo cobra mais de 80% de outros agregados aí. Ou seja, R$ 1.136, como INSS, FGTS, PIS, COFINS, multa ele criou o FGTS, que é o Fundo de Garantia pelo seu tempo de serviço. E depois, que já era uma forma de punir para a pessoa não ser demitido. Depois ele criou a multa do FGTS, mais 40%. Ou seja, você é multado 2 vezes. E aí, ainda vem, além de PIS, COFINS, advogado trabalhista, advogado tributário. Na verdade, o funcionário que ganha um salário mínimo, ele custa para a empresa em torno de R$ 2.556. Então, o empregado pensa que ganhou 1.420, mas, na verdade, a empresa gastou com ele mais 1.136. E ele não ganhou os 1.420. Não, que era isso que eu ia dizer aqui agora. 1.132. Ele ganha 1.420. Ele ainda tem abatido ainda dele mais 8% para o INSS, porque paga o empregador, paga o funcionário. E depois vem o grande golpe. É quando ele vai comprar. Se for bebida, aí é que o imposto é alto. Ele paga 50% ou mais do valor do produto agregado de imposto sobre imposto, que o nome é imposto, a gente vinha conversando antes, né? Por que o nome é imposto? Porque é uma imposição, né? É imposto. É imposto. É imposto. É uma imposição, vai impor a você. Senão, o nome era de bom grado. Ninguém dá de bom grado. Por isso que vocês entendam, o pessoal tem mania, o governo tem mania de dizer na televisão que quem sonega, ele é um contraventor, ele é tá fora da lei. Não é verdade, pessoal. Isso é mentira. O contraventor é quem rouba 50% da pessoa. Sem fazer nada. Né? Sem fazer nada. E se usasse para a população, todo mundo ainda está feliz da vida. Pior é que às vezes vai para o não é bolso a palavra não, para o cofre público. E lá no cofre público ele é destinado para isso aí. E todo mundo sabe como é que funciona. No final, quando você compra e você paga metade de impostos, só sobra, naquela verdade, de dinheiro seu, R$ 653. Isso é para rir ou para chorar? Em um ano você trabalha 5 meses em média só para o governo. Pagar imposto. 5 meses do seu trabalho, isso independente do salário, é do governo. Você só fica com 6, 7 meses de salário, né? O problema é que essa receita, e a gente, se não me engano, é o segundo maior imposto do mundo, é o brasileiro, esse valor não é bem aplicado.
é a gestão, né? Eu acho que deveria, os candidatos, para ser candidato, deveria ter uma comprovação de eficiência para poder gerir a máquina pública. Com certeza. Que Né? o concurso, né? Para você entrar no concurso, você tem que estudar bastante para assumir aquele cargo. Eu acho que E para ser político não poderia ser diferente. porque você está gerindo a economia de um país. Tá aqui agora. Se- eu vou ser polêmico. Já que você tocou nisso aí, eu vou ser mais polêmico ainda. Eita, rapaz. Eu ainda acho que está tudo errado. Primeiro, não deveria existir estabilidade nenhuma. Pode ficar com raiva de mim. Estabilidade nenhuma em concursos públicos. As pessoas deveriam ser contratadas pela eficiência. E o salário deveria ser idêntico ao salário da iniciativa privada, pagando-se todos os impostos conforme se paga da iniciativa privada. Na hora que fizesse isso, nós teríamos serviços públicos de qualidade, porque hoje é uma porcaria. Parece que a pessoa, depois que passa num concurso público, que estudou tanto, como você disse, ela agora diz, eu quero lá saber, agora eu estou com estabilidade. E aí não faz o que deveria fazer. Todo mundo sofre com isso. E eu não estou falando mal aqui de ninguém, não. Minha mãe foi funcionária pública. Eu tenho parentes que são funcionários públicos. Eu tenho um primo que é meu genro, que é funcionário público. Quando ele começou a trabalhar, ele queria fazer todos os processos andarem. Chegaram lá para ele e disseram, amiguinho, baixa tua bola aí, que se tu viesse para aqui pensando em atrapalhar a gente, só pode ser X por semana, viu? Então pare de correr. E ele hoje fica torcendo pelas 2 férias que tem por ano. É isso que é o funcionário público. Eu penso assim. Já que a gente pode polemizar. Aqui é para isso. Já falava Enéas, né? Ô, rapaz, hoje a gente vê que ela era sábio. A gente não sabia que ela era tão sábio. O melhor candidato que a gente teve até hoje na história. E Enéas, ele faz uma entrevista que ele fala muito notoriamente, né? Para você ser médico, você estuda. Né? Você estuda 6, 7, 8 anos. 8 anos. Né? Para ser engenheiro, você estuda. Para ser pilotar um avião, você estuda. Faz centenas de horas de voo. E para tomar conta do povo do mundo todo. Para ser presidente do Brasil, você não precisa estudar. Né? Você não precisa... Para ser deputado, você não precisa estudar. Né? Então, como isso? Né? Na verdade, eu acho que, na minha opinião, os cargos executivos e legislativos, eles deveriam sim ter salários menores, com certeza, menos privilégios, mais trabalho e ter um processo seletivo também. O salário mínimo não é tão bom. Né? Por que é que vereador não ganha salário mínimo? Aqui, ó. Salário mínimo para vereadores, a campanha, salário mínimo para vereadores, 2 salários mínimos para os prefeitos, vai receber o dobro. E quando a pessoa fosse um deputado estadual, podia ir para 3, o federal para 4, senador para 5. O presidente pode ganhar 6, que era uma fortuna. 6 salários da população. Olha para aí. Não, que fortuna. E o que é pior, talvez, provavelmente você sabe disso. Mas, por exemplo, um deputado, ele não gasta o dinheiro dele para o uso dele. Por exemplo, por que eu falo o uso dele? Ele não gasta o dinheiro dele com alimentação. Dinheiro que ele recebe. Ele não gasta com alimentação porque ele tem um vale-refeição de quase 5 mil reais. A verba de gabinete dele... Ele não gasta com a roupa que ele compra. A verba de gabinete dele é 4, 5 vezes o salário máximo que ele ganha. E ainda tem aquele... Auxílio terno. E ainda tem aquele... esqueço como é o nome que se dá aquilo ali. Ainda tem aquele. Que é 3, 4, 5, 6 vezes maior. Auxílio terno. Que fica tudo por debaixo dos panos, que o cara sai correndo com uma mala de dinheiro na mão, fugindo. Ele tem carro, tem motorista, tem segurança, sem precisar gastar R$1. Tudo pelo governo. Entendeu? Sem precisar gastar do salário dele, que já é tão grande. É um absurdo isso, né? É o que eu tô falando, gente. Falar sobre isso é meio que chover no molhado. Porque nós vamos continuar elegendo essas pessoas. E vamos continuar nesse sistema político. Se não tiver educação, ninguém vai aprender a votar. Não aprendendo a votar, nós vamos ser que eu já estou com 60, você está com quase, você está com 44, você está novinho, nós vamos estar aqui com 150 anos e vamos estar batendo nessa tecla. Exatamente. Então, assim,
tudo baseia-se na educação. Se não tiver educação... Toda cidade do Brasil tem a porra de um Banco do Brasil. Tem um banco. Nem toda cidade do Brasil tem uma escola. É brincadeira. É mole ou quer mais? Entendeu? Qualquer buraco você vai ter lá um banco. Por quê? Né? E outro detalhe escola. aqui também, agora mudando um pouquinho de assunto de novo, é que a pessoa costuma dizer, você se deu mal, você quebrou, você é um empresário, você não conseguiu gerir. E muitas vezes a gente estava conversando que a gente não dá continuidade a uma empresa, também chama-se sabedoria. Não é? Eu já passei por inúmeras empresas que eu administrei, que eu preferi recuar para não ter uma despesa maior e dizer, opa, isso não significa incompetência, não. Ao contrário, isso significa competência. É reconfigurar. Porque isso, quando você chega lá e diz, essa empresa que eu montei, eu gasto 30 mil reais todo mês, eu tenho que injetar nela, tirando de outra. Peraí. Para isso aqui, eu estou vendo que isso aqui não tem futuro, o governo é que está comendo sozinho, vamos mudar. Nós passamos isso aqui com você. Eu cheguei falando com ele sobre o restaurante dele, aqui na Jacarecica, beira-mar. Eu digo, que coisa maravilhosa. Fui para lá algumas vezes, a comida dele... Tô com a boca aqui já cheia de saliva. Pense numa carne. E ele disse, agora estou reconfigurando, né? Chegou lá a especulação imobiliária, pediram o meu ponto, vão construir, vão fazer. Eu tinha que mudar para o lugar. Sei que todo mundo gosta da minha comida, então agora faz o quê? Agora o gordinho vai para sua casa. Né? Basta ligar. Ó, isso é se reinventar. Agora quem gosta do churrasco dele diz, eu quero a carne. Ele vendia a carne lá, ele agora vai para sua casa, vai vender a mesma carne, preparada com o tempero dele, e ainda vai lá assar para você. Leva tudo, leva a carne e tudo, né? Leva a carne, churrasqueira, leva tudo. Aí, tá vendo? E se tiver a churrasqueira, melhor ainda, que ele só leva a carne, só faz a festa, Faz comer. Ele fica bem, porque ele não está o tempo todo lá no churrasco. Ele que fazia isso antes para poder ganhar aquela renda, vai ganhar do mesmo jeito. Isso aí chama-se reinventar como empresário. Você falou mesmo que tinha veio com uma filosofia para Maceió e de repente parou e disse, não, rapaz, eu não quero mais ser empresário, não. Eu agora vou ser dançarino. Empresário. E empresário. Porque depois se tornou um empresário, dançarino, empresário, foi para o mundo da cultura, foi trabalhar e vive até hoje fazendo isso. É, mas questão de uma escolha mesmo. É uma escolha mesmo. Eu vim para cá como executivo, CLT. Né? Tive a felicidade, porque eu costumo sempre fazer só o que me dá prazer, desde sempre. Então, na época, eu gostava muito do meu trabalho. Tanto é que eu tive a felicidade de implantar o Vale Transporte em Alagoas. O projeto é meu. Nós implantamos o Vale Transporte em Alagoas e adjacência, inclusive o intermunicipal também. Só que eu trabalhava 12 horas por dia, eu tive um estresse. Na época era estafa. Hoje tem uma porrada de nome, né? Hoje tem sei o quê, ansiedade. Na época era tudo isso. É tipo virose hoje. Era estafa naquela época. Então tive que tirar umas férias, depois de 5 anos sem tirar férias. Nessas férias eu conheci uma escola de dança. Aí eu me apaixonei pelo o nicho, pelo negócio. Eu falei, vou levar uma escola de dança para Maceió, que Maceió não tem. Voltei, pedi demissão, voltei, fiz os cursos que deveria, voltei e montei a primeira escola de dança em Maceió em 1991. Aí eu digo, eu parei de trabalhar. Porque aí eu Você veio para Maceió em que ano? Eu vim em 85, 86. Em 91. 92 eu cheguei em Maceió. Foi? Em 91 eu abri essa escola. Entendeu? Então, estou há 33 anos me reinventando sempre. Depois eu passei a ser professor de dança, dançarino, professor de dança, dançarino, empresário, dança. Hoje eu estou empresário, dançarino. Mas eu acho que eu nunca deixei de pegar a minha carreira e administrá-la com a visão empresarial, porque a minha formação é de administração. Então, eu digo, hoje em dia, eu não gosto muito de ser chamado de artista, eu posso ser chamado de profissional da arte. Porque aí o artista ele tem que saber gerenciar a sua carreira.
Entendeu? E é assim que funciona. Perfeito. Quando eu vim para Maceió, eu fiquei encantado com Maceió. Apesar dos políticos, Maceió é a coisa mais linda do mundo. E um dia desse eu ouvi uma frase que eu vou repetir aqui, ela não é minha não, mas eu fiquei apaixonado quando se trata de Maceió. A frase é a seguinte: eu tinha um sonho. Não, eu não tinha um sonho. Eu moro no meu sonho. Belíssimo. Bonito, bacana. Retrata bem Maceió, né? E Maceió realmente pode virar um sonho, se você souber o que realmente você não quer, traçar o que você quer, botar objetivos, metas. Saber aproveitar. Agora também tá certo. Eu moro no meu sonho, desde que eu esteja morando na Ponta Verde, que eu esteja morando na Pajuçara, que eu esteja morando no Aldebarão ou algum condomínio, tudo bem. Mas Maceió precisa, a periferia precisa de atenção. Por isso que eu falei, apesar dos políticos. Porque se você tá na orla, 5 quarteirões para dentro, você começa a ver problemas. Então, Maceió precisa de cuidar da periferia. A própria orla mesmo, né? Entendeu? Tem muitos problemas. Precisa mesmo. Porque o pessoal fala assim, eu moro onde as pessoas passam férias. É lindo. Né? A escada, a roda gigante, tá na Pajuçara. Mas eu costumo dizer mais, tudo que é natural é belo. Tudo porque que o homem vem meter a mão aqui, geralmente ele, em vez de ajudar, ele bagunça mais. Porque é Deus. Mas só é bonito, porque Deus resolveu. Porque se dependesse da competência, eu não sei se a gente teria essa moral toda, não. Não. Porque Deus que fez. Até o que Deus fez, a gente acabou. O 7 coqueiros, aquele gogó da Ema. Vamos, já que é pra meter o dedo aí. Cara, um lugar daquele que ficou eternizado como gogó da Ema, se caiu, constrói, chama um artesão, faz de cimento, constrói o mesmo gogó no mesmo lugar, com a mesma perfeição, para que todo mundo, quando chegar aqui, poder dizer, era isso que existia. Não tem ninguém faz nada. Era não ter deixado cair. Sim, mas já caiu, mas não caiu. Hoje. Mas não caiu. Mas por incompetência. Pelo menos sim, mas não caiu. Então vamos pelo menos agora. Porque o pessoal, infelizmente eu tenho que falar muito, porque é a maior potência do mundo, que é os Estados Unidos. Eles pegam 4 fronteiras, está lá, ó, 4 estados. Aí faz um círculo, coloca a polícia de um estado, de outro, dos 4, troca guarda. No meio do deserto, o povo roda quilômetros para chegar ali e puxa vida, vira um ponto turístico. A gente aqui pega o ponto turístico, destrói. Estão fazendo ali, né, destruindo agora, né, o Lagoa da Anta, né? E por aí vai. Não, o Jatiuca vai virar um prédio. O Hotel Jatiuca. O Hotel Jatiuca vai virar um prédio. E não é mais isso. Então, às vezes você estraga um equipamento para colocar outro. A Praça Multieventos, aquele palco maravilhoso que tinha ali, onde a população ia se divertir e tudo, fecharam, vai colocar a roda gigante ali. Quer dizer, vai destrói um equipamento para colocar fazer outro. Não cria-se um novo. Né? Por exemplo, Las Vegas. Las Vegas era um deserto, não tinha água, não tinha nada. Vamos melhorar aquela área ali. O que nós vamos fazer? Vamos construir Las Vegas. É uma potência mundial uma mega hoje. Cidade. Era um deserto. Sim. Era um deserto. Então, quer fazer um negócio? Pega a roda gigante, coloca no Jaraguá para potencializar aquilo ali. Põe no Vergel. Que lá vai de novo. O que é que acontece nos Estados Unidos? São os condados. O que é um condado? É uma cidade como Maceió e mais 10 cidades em volta. Isso é o condado. Então, o que é que eles fazem nesse condado? Eles pegam a cidade de Messias e lá bota a Universidade Federal de Alagoas. Então, quem quiser estudar de Maceió e nessas cidades tem que ir para lá. Para isso, tem que fazer infraestrutura e lá vai ganhar... Cada um tem uma coisa. Um é uma universidade, outro é um hospital. Com isso, tudo funciona. Mas a gente quer botar tudo na Ponta Verde. Claro, e cai uma zoada. O morador não aguenta. O trânsito vira um inferno e a cidade vira um caos. Você roda nas cidades americanas, na grande maioria delas, você vive tranquilo, roda tranquilo no trânsito. Com exceção, é claro, das grandes metrópoles, que também é um caos, como qualquer lugar do mundo. É questão de gestão. É questão de investir com tempo para que aconteça. O cara quer voto hoje. Mas nós somos muito imediatistas.
Para isso precisa uma decisão. Vocês sabem o que é uma decisão, não? São 2 palavras. Cisão. Cisão é Corte. um corte. Se você não der essa partida, não quebrar, a gente não atinge, não. Tem que ter uma decisão. Já que a gente tá alfinetando, eu vou dar uma alfinetada que eu gosto de fazer isso. Faça. Que o tempo urge. O tempo urge. O brasileiro, dizem que quem estragou o Brasil foi Portugal, né? Porque o Portugal só veio bandido, só veio isso, só veio aquilo. Nada disso. A gente já tinha um povo aqui, né? E agora eu vou ser processado por causa disso, mas a história conta também isso, que destruía tudo, que era o índio, né? Então juntou com o pessoal de Portugal, juntou com o pessoal da Espanha, Holanda, né? E outros países que vieram para cá. E aí a gente ficou um país misturado. Depois veio os escravos da África, né? Eu sou descendente de índio, né? Provavelmente também de algum africano. E ainda com um pouquinho... A gente é uma mistura. E ainda com um pouquinho de alemão, que meu avô era descendente de alemão. Então veio uma mistura. Mas dessa mistura veio um povo, né? Extremamente preguiçoso. Palavra. Essa é a palavra. Né? Aí lá vai de novo. Um brasileiro, precisa de 5 brasileiros para fazer o que um europeu faz. Pois é. O que 4 brasileiros fazer o que um americano faz. Então veio um povo fraco, veio um povo preguiçoso, veio um povo imediatista, veio um povo que ele sempre precisava assar para comer. Ele precisa disso agora porque ele quer isso agora, porque senão eu tô com sede e quero água. A mesma coisa serve para tudo que existe hoje. Ninguém vê obras de longo prazo, ninguém vê ninguém pensando a longo prazo. O cara que é jovem igual a você, de repente, você não está pensando quando você tiver 60 anos, né? Você está pensando em amanhã, no dia dos namorados, o que é que hoje. Então a gente tem que parar de pensar a curto prazo. Toda conversa boa, ela acaba rápido. Então eu quero agradecer a cada um de vocês. O tempo da gente está se esgotando. Felipe, muito obrigado. Vem outras vezes. Mineirinho, muito obrigado. Imagina, pelo tempo. Da próxima vez vou vir contar minha história também. Também, vamos contar, vamos conversar. Conversar. É isso aí. Gordinho, muito obrigado. Obrigado. E eu quero encerrar, primeiro agradecendo que eu estou enxergando bem, eu não estou mais usando óculos, né, depois da cirurgia. Percebeu ou não? Agora eu pego o celular e leio. Olha que coisa boa, e vou terminar desse jeito. Tem um poema, Vozes da Seca, de Zé Dantas e Luiz Gonzaga, que diz: seu doutor, os nordestinos têm muita gratidão pelo auxílio dos sulistas nessa seca do sertão. Mas, doutor, uma esmola a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. É por isso que pedimos proteção às vós missê, homem por nós escolhido para as rédeas do poder. Pois, doutor, dos 20 estados na época, temos 8 sem chover. Veja bem, mais da metade do Brasil está sem comer. Dê serviço ao nosso povo, encha os rios e barragens, dê comida a preço bom. Não esqueça da sudagem. Livre assim nós da esmola, que no fim dessa estiagem, e por aí segue. Então fica com Deus, um beijo no coração de vocês, que a gente aprenda a se isolar mais dos políticos e a viver mais uma vida de fé, amor e respeito por nós próprios. Até mais.